do ovário policístico. Essa doença tão comum que acomete inclusive adolescentes precisa ser muito bem entendida, porque muitas meninas acabam tendo esse diagnóstico durante a adolescência, simplesmente porque ficaram alguns meses sem menstruar. E o primeiro detalhe que você precisa saber é: nos primeiros 2 anos após a menarca, que é a primeira menstruação, é normal a menstruação ficar totalmente louca. Isso acontece por causa do amadurecimento do eixo hormonal. Existem hormônios do cérebro que vão falar para o ovário para ele trabalhar, e isso precisa de um processo, de um tempo. E esse tempo que a gente espera, e é fisiológico, são 2 anos. Depois desses 2 anos, se a menina começa a ter irregularidade menstrual, muitas vezes fica meses sem menstruar, excesso de pelo, crescimento de pelo muito rápido, né? Ela começa a se incomodar, começa a raspar a perna. Ah, mãe, eu posso raspar a perna? Isso é um sinal de hiperandrogenismo. Outro sinal de hiperandrogenismo é a acne, que afeta muitas adolescentes. Não necessariamente essa menina vai ter ovário policístico. Ela pode ter acne por ser adolescente, mas quando está associada irregularidade menstrual, que é um critério de Roterdã, hiperandrogenismo, né? Acne ou esse crescimento de pelos em excesso, ou aspecto micropolicístico na ultrassonografia, que nessa fase da vida, normalmente as pacientes ainda são virgens, então ela vai fazer uma ultrassonografia pélvica. Se tiver o aspecto micropolicístico, também é um critério. E para fechar o diagnóstico, a gente precisa de 2 desses 3 critérios que eu acabei de falar. Não precisa de todos ao mesmo tempo. Às vezes, a ultrassonografia vai ser normal, mas a menina tem irregularidade menstrual e ela tem essa acne, ou tem esse excesso de pelo. Às vezes, algumas meninas que ficam com sobrepeso e obesidade, ela tem até aquela mancha marrom aqui no pescoço, que a gente chama de acantose nigrans. E tem tudo a ver com a base dessa doença. Porque, na verdade, o ovário ele não é o vilão. Ele acaba sendo a vítima, a vítima da insulina, porque a base do ovário policístico é a resistência à insulina. A insulina é um hormônio muito importante, né? Fabricado pelo nosso pâncreas, que bota a glicose para dentro da célula, para dar energia para a célula. Mas quando a célula começa a ficar resistente à insulina, o pâncreas libera mais insulina e dá vontade de mais comer. Então, por isso que muitas meninas acabam engordando, porque essa resistência insulínica aumenta a fome mesmo, e cada vez mais a pessoa quer comer mais, ela vai engordando mais, e com o passar do tempo, as coisas vão tendendo só a piorar. Essa insulina vai estimular o ovário, uma célula do ovário, que são as células da teca, a produzir testosterona em excesso. Por isso que no exame de sangue a gente pode encontrar também uma dosagem excessiva de testosterona, não é obrigatório, né? Os sintomas clínicos, né, de acne e pelo são suficientes, mas no exame de sangue a gente pode acabar encontrando esse hiperandrogenismo, que é esse excesso de testosterona principalmente. Essas meninas, né, e essas mulheres acabam tendo um risco aumentado para hipertensão, diabetes, parto prematuro, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, quando estiver lá na fase adulta, até câncer de endométrio. Por isso que a gente não pode banalizar, achar que, ah, não, ah, que bom que eu não menstruo, porque algumas meninas ainda, além desses sintomas do ovário policístico, elas têm o quê? A cólica. E a cólica não faz parte do ovário policístico. Cólica intensa, a gente tem que investigar endometriose. E aqui no canal tem muitos vídeos para você entender mais sobre a endometriose. Então, esse não será o tema no momento. Então, se a menina tem cólica, ela vai até meio que ficar feliz porque ela não está menstruando todo mês, mas não é bem assim.
O fato de não menstruar quer dizer que ela não está ovulando todo mês. E não ovular quer dizer que ela não tem progesterona, um hormônio importante para que esse endométrio, que é a camada que reveste o útero por dentro, não fique gordo e aumente o risco de formação de pólipo, hipertrofia endometrial, daqui a pouco lá na frente hemorragia, porque ela passou vários meses sem ovular e, consequentemente, sem menstruar, e esse endométrio começa a trazer riscos para ela. Então, muitos médicos acreditam que o tratamento do ovário policístico é passar uma pílula anticoncepcional. Só que isso é tratar os sintomas. Existem pílulas mais interessantes para essa questão da acne, por exemplo, que é uma pílula com ação anti-androgênica, que é a pílula com ciproterona, com drospirenona. Só que isso está mascarando, porque a base do ovário policístico, como a resistência insulínica é a causa, o tratamento é dieta e exercício. Acompanhamento com nutricionista, suplementação e exercício físico regular. Muitas meninas acabam evoluindo com um grau de obesidade e trazendo outros problemas. Além de precisar emagrecer, e aí a gente pensa em outros tratamentos adjuvantes, agora a gente tem os análogos de GLP-1, como por exemplo a tizerpatida, né, que é o Mounjaro, que já tem outros vídeos por aqui. Ele é muito interessante para essa menina. Ou para essa mulher com ovário policístico. Porque se vai agir na base da doença, né, que é a resistência insulínica, maior a chance, além dela emagrecer, dela estar tratando a doença de forma eficaz. Além de outros suplementos, né, como o minoxidil, magnésio, selênio, zinco, os antioxidantes como N-acetilcisteína, cúrcuma, coenzima Q10, tudo isso a gente pode usar. Mas essa menina precisa ter esse olhar que a gente chama de funcional integrativo e não focar na pílula. Claro, se ela quiser o anticoncepcional como contracepção, ninguém vai impedir ela de tomar o anticoncepcional para contracepção. Mas a gente tem que entender que esse não é o tratamento definitivo. Não é o tratamento que lá na frente essa mulher não ovula todo mês. Então, lá na frente, se ela ficar só tomando a pílula e não fizer essa mudança do estilo de vida, ela vai parar a pílula, vai continuar com ovário policístico e não vai conseguir engravidar, por exemplo, porque ela vai continuar sem ovular. Enquanto a gente não tratar a resistência insulínica, ela vai continuar sem ovular e com infertilidade, por exemplo. E tem uma grande pegadinha no ovário policístico, tá? Quando essa paciente faz o hormônio antimileriano, que é a reserva ovariana, o estoque de óvulo que ela tem, o hormônio antimileriano dela é alto. Então dá a falsa impressão que ela está, ó, super fértil. Só que isso é uma resposta do ovário policístico. Esse hormônio antimileriano é fake. Então, hormônio antimileriano muito alto, a gente pensa inclusive direto no diagnóstico de ovário policístico, porque existem mulheres magras com ovário policístico. Não é só paciente com sobrepeso e obesidade que vai ter ovário policístico. E outras mulheres vão acabar sem ter noção se elas têm obesidade ou se elas têm, por exemplo, lipedema, né? Tão famosa essa doença, agora tão em voga, tão relacionada à endometriose. O lipedema não é só a perna mais gordinha, com celulite. Normalmente essa perna dói, aparecem manchas roxas mesmo sem você bater, tem essa sensação de peso no final do dia. Então, essas meninas também podem ter lipedema junto com o ovário policístico, ou, na verdade, elas acabaram nessa transição, né? Porque o lipedema aparece nessas fases de transição hormonal. Então, quando entra na puberdade, quando engravida, quando está perto da menopausa, são os principais marcos de aparecimento do lipedema. E essas meninas ou essas mulheres precisam ser tratadas para isso também. Afinal, o lipedema é mais uma doença inflamatória, só que nesse caso do tecido adiposo.
e não é uma obesidade generalizada, é uma gordura inflamada localizada. Por isso que muitas mulheres, mesmo fazendo a dieta super correta, acabam não conseguindo emagrecer, porque vai muito além do emagrecimento. É um processo de desinflamação mesmo mais potente, com muitas vezes a gente utilizando medicamentos e suplementos injetáveis, como o resveratrol, como a cúrcuma injetável, além da tirzepatida, do Mounjaro, que vai ajudar nessas mulheres que também podem ter lipedema. Esse vídeo foi um vídeo bem completo para vocês entenderem sobre o ovário policístico e não ficarem achando que a pílula é a solução. A pílula não é a solução do problema do ovário policístico. Ele vai muito além disso e tem muita coisa envolvida no futuro dessa menina também, na fase mais adulta, né? Aumenta o risco de doenças crônicas, aumenta o risco de câncer de endométrio e por isso a gente precisa atenção e precisa do tratamento individualizado, personalizado, com esse olhar funcional e integrativo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de seguir o canal, curtir esse vídeo e compartilhar com as suas amigas ou a filha das suas amigas que precisam aprender um pouco mais do ovário policístico.